Salve, rapaziada, vamos continuar aqui a trazer a repercussão e todas as informações em relação à Operação Hooligans. Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos do atentado contra o ônibus da delegação do Fortaleza no mês passado. Já faz ali aproximadamente 3 semanas e meia, tá? Eles estão sendo conduzidos para a sede do CORE em Olinda. São 7 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. E tá aqui um marginal, um criminoso sendo punido. É isso aí que tem que ser feito, o CPF. Ah, mas o esporte tem que ser punido, a instituição tem que ser punida para dar exemplo aos demais clubes e aos demais criminosos das outras equipes. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês acham que o STJD punindo o clube em 8 jogos, 9 jogos, 5 jogos de mando de campo, vocês acham que vai servir de medida educativa para os criminosos? É claro que não vai ser, né, gente? Pelo amor de Deus. É claro, eles não estão nem aí, gente. Enquanto houver punição ali só do clube, não vai mudar absolutamente nada. E a punição tem que ser aí, meu irmão, no CPF. E outra, o próprio presidente Evandro de Carvalho, da Federação Pernambucana de Futebol, ele mesmo diz, a única possibilidade do esporte tentar reverter esse quadro aí é se houver a punição dos CPFs. Se houver muitas prisões e tal, a justiça até vai encarar um pouco mais com carinho essa situação do esporte para diminuir a pena ou talvez o esporte até reverter todo esse quadro e nem ter punição de mando de campo. Se a partir das próximas semanas aí, quando houver um novo julgamento, o esporte poder ser absolvido no caso. O esporte vai recorrer a essa decisão do STJD, que foi uma decisão arbitrária, sim, ponto. É claro isso aí para todo mundo. Outros, vários outros casos que aconteceram aí recentemente, teve punições distintas. Ou melhor, nem teve punição, né? O esporte foi punido de 8 mandos de campo, que eu já trouxe aqui para vocês toda a questão dos jogos que o esporte está sendo punido. E também fora de casa, o esporte não pode ter torcida visitante. Nos jogos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também da Série B. Então, a medida já está acontecendo. O que deveria ser feito está sendo feito agora. Talvez de forma mais tardia do que deveria ser? Talvez sim. Eu até entendo que para identificar os criminosos é até um pouco difícil. 00:30, um monte de cara, com encapuzado e tal, com máscara, com não sei o quê, com capacete, colocando a camisa na cara, não sei o que, é difícil até de identificar. A gente sabe disso, 00:30, um ambiente totalmente escuro. Eu sei onde é, eu passei por lá, minha vida toda eu passei por lá. Não que eu moro ali, mas eu tenho muita noção de como é a região, como é a área. Então, naturalmente, não era tão fácil se identificar, mas já estão sendo identificados e já estão sendo punidos, como tem que ser, tá? E agora vamos complementar aqui para passar as informações relevantes. Toda a matéria de eu vou destrinchar aqui para vocês em tópicos. Polícia diz que ataque a ônibus de Fortaleza foi premeditado. Presos eram reincidentes em crimes. Óbvio, né? É a coisa mais óbvia do mundo. Eles já eram criminosos, gente. Não é que era um torcedor de bem ali, não. É claro que não é. O torcedor de bem não vai fazer aquilo ali, não. É a coisa mais óbvia do mundo. Polícia Civil de Pernambuco confirmou 3 prisões temporárias de pessoas suspeitas de fabricação das bombas arremessadas ali ao ônibus de Fortaleza, à promessa de mais prisões. Complementando, vamos lá, trazer aqui em tópicos para vocês. Os suspeitos estão presos de forma temporária, inicialmente por 30 dias. Eles estão sendo investigados pelos seguintes crimes: tentativa de homicídio, associação criminosa, dano ao patrimônio, provocação de tumulto, e tem todos os artigos aí para vocês. De acordo com o delegado Raul Carvalho, da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva, os homens detidos já são reincidentes, ou seja, já haviam participado de outros crimes. E é por isso que os... É mais um fator, mais um, né? Mais um dos vários fatores do porquê não tem sentido nenhum punir o esporte. Aconteceu a tentativa ali de homicídio e tal, a 7 quilômetros da Arena Pernambuco, numa rodovia, e aí a polícia ela deveria ser mais esperta, mais inteligente para tentar minimizar com que aquilo acontecesse, para tentar reprimir aquele atentado ao ônibus de Fortaleza. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas, enfim. Abre aspas. Eles são reincidentes, muitos já têm passagem pela delegacia, muitos já são conhecidos e muitos já têm um histórico, confirmou o delegado. E aí, essa outra informação que eu vou trazer para vocês, ela é muito relevante. Muito. Essa situação não é mais isolada, é premeditada. O ataque foi proposto à torcida organizada do Fortaleza, Leões da TUF, que é a rival da torcida jovem do Leão. Então, esse é um dos elementos que a gente precisa levar em consideração, acrescentou Raul Carvalho. A nossa reportagem questionou por que os integrantes da organizada, apontados como reincidentes, já não estavam presos. Raul Carvalho justificou que a prisão depende da gravidade das ações. Abre aspas, basicamente depende da gravidade do crime. Para manter uma pessoa presa temporária ou definitivamente é necessária uma gravidade maior. Quando você trabalha com provocação de tumulto,
um crime básico ali que a gente enxerga, você trabalha com a pena de 1 a 2 anos, que não gera uma prisão preventiva, nunca. Você prende e a pessoa sai. É preciso reavaliar isso, acrescentou aí o delegado. Gente, e aí? A informação está clara. A tentativa, o atentado, não, em tese, não era para ser ao ônibus do Fortaleza, da delegação do Fortaleza, e sim a torcida organizada. E por que essa informação é relevante? Porque muitos torcedores do Fortaleza, eles acham que foi premeditado para, de fato, atingir o ônibus dos jogadores da delegação, para atingir o goleiro, o zagueiro, o massagista. Não, velho. Foi para atingir o ônibus da organizada. Óbvio que isso aqui não minimiza nada em relação à gravidade, pô. A gente não vai aprovar, mesmo se fosse o ônibus da organizada do Fortaleza, a gente ia aprovar isso. É óbvio que eu não ia aprovar isso. É óbvio que todo mundo ia repugnar, ia repudiar. O esporte, a instituição, ela acabou dando azar de atingir o ônibus da delegação. E como atingiu vários jogadores e repercutiu no Brasil inteiro, aí a justiça vai pender para a mídia, vai pender para o lado da mídia, que queria a punição do esporte em mandos de campo. Vai ser uma decisão arbitrária e não uma decisão mais correta e imparcial e colocando ali a decisão da forma como tem que ser, que seria punir só o CPF, o esporte não deveria nem tomar um mando de campo. Essa é que é a realidade. Pelo menos sempre esteve claro. O combate que a gente prega aqui no canal, que eu prego, e a maioria da mídia alternativa daqui prega, é o combate aos criminosos, é o combate à violência, que infelizmente tem muitos marginais infiltrados na torcida organizada. Infelizmente, essa é a realidade de todas as torcidas, inclusive da TUF também. Isso aí ninguém tem dúvidas. Só que a sua torcida aí, os seus criadores de conteúdos da mídia independente, pediram a punição da TUF, que também estava com esses artefatos, que também estavam com essas bombas. Alguém pediu da mídia alternativa, do Fortaleza? Não vi ninguém pedindo a punição da TUF. Ninguém. Absolutamente ninguém. E aí? Como é que é? Mas mesmo assim vocês vão me xingar, me detonar aqui nos comentários, né? Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque falta um pouquinho pensar, né? Pensar, eu acho que às vezes fica difícil, né? Nesse tipo de caso aí. E mais uma vez, não estou passando pano para nada. O fato é, isso aqui já foi feito. Ó. Isso aqui está sendo feito, na verdade. Precisa fazer mais alguma coisa contra o clube? Precisa não. Mas... E mais uma vez, o combate ele não é a instituição Esporte Clube do Recife, ele não tem que ser o combate à instituição, não tem que ser um combate contra o Fortaleza, não tem que ser um combate contra o Bahia, não tem que ser um combate contra o Internacional, contra o Grêmio e sim contra os criminosos. Sempre foi muito óbvio isso. Mas a torcida do Fortaleza prefere, a maioria, né, fechar os olhos e não cobrar o seu próprio clube em relação a essa, vamos dizer assim, a essa aliança entre clube e as organizadas. Mas, enfim, mesmo assim, infelizmente, vários aqui vão me detonar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Ó, agora vamos trazer aqui a outra repercussão, que foi o que disse Neto nos Donos da Bola. E ele, de fato, foi muito contrário à decisão do STJD pelo fato do esporte estar sendo punido, tá? Vamos trazer aqui a declaração de Neto nos Donos da Bola, tá, rapaziada? Simbora. O que aconteceu agora aí? Eu vi o STJD, deu 8 jogos pro esporte, portão fechado. Então quer dizer que as pessoas boas, quem é o torcedor do esporte, ele não pode ir no jogo por causa de bandido, de terrorista. Porque o que fizeram são terroristas. 8 jogos de portão fechado, certo? O STJD andou. Vai cair para 4. Quer apostar? Quando começar? Quer apostar? Então é isso. O Corinthians, o que os caras quebraram o Corinthians, ninguém... Alguém vai no estádio? Vai no estádio os 4 ex-presidentes. Passa no meio da torcida. Tem que ver se em casa estão torcendo pro time. Neto disse tudo. É bem capaz do esporte conseguir reverter esse quadro e diminuir pelo menos ali a pena para 4 jogos só de mando de campo. Até porque as prisões estão sendo executadas já estão sendo realizadas, e o próprio presidente da FPF disse que existe um cenário para o esporte conseguir reverter esse quadro, se também a justiça e a polícia conseguir executar o que tem que ser feito, o que é da sua responsabilidade, que é a prisão dos criminosos. Então, aguardar como é que vai ser o desenrolar de toda essa situação aí, e eu concordo plenamente com o Neto. E mais uma vez, o que Yuri Romão disse naquele pronunciamento de 3 dias atrás na TV Esporte, que não está sendo punido só o torcedor, o clube, diretor, presidente, jogador, treinador, não, pô. Os ambulantes também estão sendo punidos, os caras que trabalham ali ao redor da Arena Pernambuco, os restaurantes que ficam próximo da Arena Pernambuco. Tudo vai ser muito pior para todo mundo de bem, menos para os caras que cometeram o atentado. Mas, pelo menos, a justiça agora está aprendendo, então está sendo ruim para eles também. E eu espero que o STJD
diminuir essa punição aí do esporte, porque é o justo, é o correto a se fazer. Porque a todo momento isso aí acontece em vários clubes e simplesmente ninguém foi punido da forma como o esporte está sendo, tá? Abraço para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde, gente. Tamo junto.